Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Sairam, oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Então, na semana passada, a gente começou a estudar esse livro, né? Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. São 34 capítulos, 34 discursos de Sai Baba sobre a Bhagavad Gita. E a gente está no primeiro capítulo, estudou alguns parágrafos na semana passada, e a gente vai continuar agora de onde a gente parou. Eu vou ler 2 vezes um parágrafo e depois a gente comenta. A educação hoje em dia é mundana. No entanto, é dito: Ihamuna Sakimpa Hemataraka Vidya Paramuna Sukimpa Brahma Vidya, que significa educação mundana para este mundo e educação espiritual para o outro mundo. A educação espiritual é a meta suprema da vida. A educação mundana é para ganhar a subsistência. Se o homem não puder obter uma vida confortável adquirindo a educação mundana, ele não será capaz de cultivar o gosto pela meta da vida e o método para alcançá-la. Portanto, você não deve negligenciar a educação mundana. Mas o que é mais importante é que educação e cultura devem andar de mãos dadas. Os grandes sábios rishis de outrora, como Valmiki e Vyasa, adquiriram educação com cultura. É por esse motivo que eles foram capazes de contribuir com grande literatura, como o Ramayana e o Mahabharata, para o mundo. E assim se tornaram verdadeiros amigos do mundo, Lokamitra. Se Vyasa Maharishi pôde compor os 18 Puranas e compilar o conhecimento védico em 4 divisões, isso é somente porque ele também tinha respeito pela educação mundana. Todo o universo e todas as coisas nele contidas estão fundadas na divindade. Vou repetir. A educação hoje em dia é mundana. No entanto, é dito: Ihamuna Sukimpa Hemataraka Vidya Paramuna Sukimpa Brahma Vidya, que significa educação mundana para este mundo e educação espiritual para o outro mundo. A educação espiritual é a meta suprema da vida. A educação mundana é para ganhar a subsistência. Se o homem não puder obter uma vida confortável adquirindo a educação mundana, ele não será capaz de cultivar o gosto pela meta da vida e o método para alcançá-la. Portanto, você não deve negligenciar a educação mundana. Mas o que é mais importante é que educação e cultura devem andar de mãos dadas. Os grandes sábios rishis de outrora, como Valmiki e Vyasa, adquiriram educação com cultura. É por esse motivo que eles foram capazes de contribuir com grande literatura, como o Ramayana e o Mahabharata, para o mundo. E assim se tornaram verdadeiros amigos do mundo, Lokamitra. Se Vyasa Maharishi pôde compor os 18 Puranas e compilar o conhecimento védico em 4 divisões, isso é somente porque ele também tinha respeito pela educação mundana. Todo o universo, todas as coisas nele contidas, estão fundadas na divindade. Sairana. Sairam. Nesse texto fica bem claro a importância que Sai Baba dá à educação mundana. Raríssimas vezes a gente fala sobre isso. Geralmente a gente fala mais sobre a importância da educação espiritual. Mas ele está dizendo aí que sem a educação mundana, a gente não tem condições de desenvolver a educação espiritual. Citando aí o caso de Vyasa,
que se ele não tivesse a estrutura de educação que ele tinha, não poderia escrever o Bhagavata, né? Então é isso. Muito bom esse texto, Sairam. Sairam, o Sai Baba fala, né, em educação mundana, na verdade, né, a tradução, né, é educação do mundo, seria mais apropriado, porque quando a gente fala mundana, às vezes parece, a gente sente que parece que há uma depreciação do termo, mas porque é worldly education, não? A educação para as coisas, para o mundo. Só assim esclarecendo isso, né? Que, como a Heloísa já disse tudo, eu acho, essa educação é super importante, porque o Baba reconhece que se a gente não tiver uma vida confortável, né, no mundo, a gente não vai ter interesse nem gosto pela educação espiritual. Como é que a gente pode, né, querer estudar coisas que transcendem, né, a materialidade, né, a vida na matéria, se a gente tem dificuldade, né, em viver na matéria. E também essa questão também, né, que né, a Luísa reforçou aqui, que também a gente não teria condições, as pessoas não teriam condições de fazer bons trabalhos espirituais, no sentido, né, de literatura ou educação mesmo, se não tiver uma boa educação, né, e cultura. Eu, como professora de inglês, eu já falei isso aqui, eu creio. Eu fiquei muito impactada quando vi um seminário sobre o ensino de inglês nas escolas Sai Baba, nas escolas do Sai Baba lá na Índia. Então, assim, o Sai Baba orientou esses estudos da seguinte maneira: ele quis que os estudantes tenham um bom inglês para poder divulgar os ensinamentos do Sanatana Dharma, ou seja, esses ensinamentos eternos, né, da literatura védica, do Vedanta. Então, o objetivo principal dele é que os alunos tenham bom inglês para poder ensinar ao mundo o Sanatana Dharma, né, todo esse conhecimento que a Índia traz, né, de Vedanta para a realização espiritual. Então, é esse que é o motor da educação de língua inglesa nas escolas Sai Baba. Ele até fala em formar futuros Vivekanandas, né? Ele até usa esse termo, né? Que pessoas que divulguem para o mundo a educação espiritual, digamos assim. Sairam. Oi. Então, eu penso que ambas, a educação, ambas são muito importantes, né? Mas hoje as pessoas valorizam muito mais, né, a educação mundana, né, do que realmente a espiritual. Mas acho que quando elas caminham juntas, né, é tudo de bom, né? É o que Sai Baba espera, né? E o próprio despertar, né, na espiritualidade. Sairá. Sairá.
ele começa falando, né, a educação atual é mundana, né? E anteriormente ele estava falando do conhecimento, né? Que a gente deve buscar, né? Esse conhecimento divino, né? Que a gente leu na semana passada. E eu acho que o que ele está colocando também é a questão do equilíbrio, né? Que a gente precisa ter um equilíbrio entre a educação mundana, ou para o mundo, enfim, e a educação espiritual. Atualmente a gente vê no Ocidente a gente percebe, né, a gente vivencia isso, uma educação muito mais voltada para o mundo, né, para o sucesso material, do que para a parte espiritual. Até, às vezes, a parte espiritual sendo considerada um tabu mesmo, né? Ou algo que você deve buscar por si só, né? Acaba que fica um pouco deixado, né, de lado a parte espiritual e muito concentrado essa parte do material, né, que seria do mundo, né, porque o mundo é a matéria. Então, a gente tem que entender que Sebaba, pelo menos para mim, né, que ele está colocando é isso, né, vocês, a parte material e espiritual, elas, como a gente está aqui no mundo, elas têm que caminhar em equilíbrio, né? Se você vai só para matéria, fica muito pesado, né? Só o espiritual, como ali está colocando a questão do Vyasa. Talvez ele não tivesse conseguido, né, colocar isso, né, materializar essas ideias, né, na forma que as palavras também são uma forma de materializar, né? Então, talvez, porque ele estivesse muito espiritual, ele não precisava falar nada. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e refletir, né, na nossa vida, se esse equilíbrio está sendo buscado, se a gente está conseguindo, enfim, ou se a gente está muito para um lado ou muito para o outro. Sincera. Saira, acho que eu vou continuar então a leitura, vou ler mais um parágrafo. Não há nada que possamos oferecer a Deus, exceto amor puro. Deus também não espera nada de nós. É por isso que um grande poeta cantou uma vez: quem pode construir um templo para aquele que permeia todo o universo? Quem pode segurar uma lamparina de barro para aquele que resplandece com a luz de 1000 sóis? Quem pode dar um nome para aquele que se move em todos os seres vivos? Quem pode oferecer pratos deliciosos para aquele que contém todo este universo em sua barriga? Deus não tem nomes e formas. É apenas o ser humano que atribui nomes e formas a Deus, por conta da ilusão, para expressar a ele o seu amor e a sua felicidade. Deus vive em cada ser vivo. Ishvara Sarva Bhutanam. Todo o universo é permeado por Deus. Ishavasyamidam Sarvam. Tudo o que vemos ao nosso redor é Deus. Vasudeva Sarvamidam. É somente por conta do nosso amor por Deus que atribuímos vários nomes e formas a Ele, que de fato é onipresente. Quando nós assim adoramos ao Deus que a tudo permeia, com um coração cheio de amor, temos a certeza de obter tudo aquilo que desejamos. Vou repetir.
Não há nada que possamos oferecer a Deus, exceto amor puro. Deus também não espera nada de nós. É por isso que um grande poeta cantou uma vez: quem pode construir um templo para aquele que permeia todo o universo? Quem pode segurar uma lamparina de barro para aquele que resplandece com a luz de 1000 sóis? Quem pode dar um nome para aquele que se move em todos os seres vivos? Quem pode oferecer pratos deliciosos para aquele que contém todo este universo em sua barriga? Deus não tem nomes e formas. É apenas o ser humano que atribui nomes e formas a Deus, por conta da ilusão, para expressar a ele o seu amor e a sua felicidade. Deus vive em cada ser vivo, Ishvara Sarva Bhutanam. Todo o universo é permeado por Deus, Ishavasya Midam Sarvam. Tudo o que vemos ao nosso redor é Deus, Vasudeva Sarvamidam. É somente por conta do nosso amor por Deus que atribuímos vários nomes e formas a Ele, que de fato é onipresente. Quando nós assim adoramos ao Deus que a tudo permeia, com um coração cheio de amor, temos a certeza de obter tudo aquilo que desejamos. Sairam. Sairam. Trata-se de um texto bastante poético, onde Sai Baba declara a nossa incapacidade de reconhecê-lo, né? Ele diz que Deus se expressa através do amor, da felicidade. Ele fala da nossa necessidade de dar nome a Deus, pura ilusão, né? Mas que Deus não tem forma, não tem nome. Basta ter um coração pleno de amor, cheio de amor, né? Para obter aquilo que desejamos. É isso, é um texto bem romântico, que no fundo, coloca exatamente como contraponto essa nossa busca pelo conhecimento. A gente busca o conhecimento livresco, é importante, Sai Baba diz que é importante, né? A gente buscar o caminho espiritual, mas tudo é uma ilusão, né? Porque a gente fica tentando dar forma a Deus para poder entendê-lo melhor. Então, a nossa condição primária, né? A gente identifica Deus através de Jesus, através de Buda, através de Krishna, né? Mas isso tudo é pura ilusão, porque Deus não tem essas formas, né? Essas formas existiram em um determinado momento, mas Deus vai além dessas formas. Aí citam os mantras aqui muito importantes, mas o importante é que ele fala, né? Isso ele declara, o importante é o coração cheio de amor, né? Cheio de amor, e Deus está em tudo. Um coração cheio de amor, a gente pode perceber Deus. É só isso que a gente precisa, de amor. Então, todo conhecimento livresco, todo conhecimento filosófico, toda experiência na yoga, é só para a gente aprender a amar. Sairam. Sairam. Ele fala, né, que a única coisa que nós podemos dar a Deus é um amor puro. A pureza, né, desse amor é muito importante,
porque a pureza, um coração puro, ele reflete a realidade, ele reflete o próprio Deus. O trabalho também do nosso sadhana, de toda a disciplina espiritual e serviço, tem esse objetivo, né, de purificar, né, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ver quem a gente realmente é, ver a divindade dentro de nós. O Sai Baba insiste muito nessa questão, né, da pureza de coração. Quanto a essa questão, né, de que Deus não tem forma, a gente adora atribuir formas, mas é a nossa humana mesmo, né? O Baba mesmo explica isso, que ele não condena, né, a devoção a ídolos, desde que você não reduza Deus a esse ídolo. Mas é como um caminho necessário, porque a gente vive num mundo da forma. É como que você dizer ame seu pai, e um pai que você não conheceu, nunca viu, não tem uma fotografia. Ele dá esse exemplo. A partir do momento que você dá a fotografia, por exemplo, desse pai para essa criança, aí ela já consegue olhar aquela fotografia e desenvolver um amor por aquele pai que ela não conheceu, digamos, que esteja distante, por alguma razão. E para a gente imaginar um Deus sem forma, mas a gente chega, né, claro, a essa, vamos dizer, a essa contemplação, a essa união, mas eu, pelo menos, né, talvez também muitos de nós, eu ainda tenho muito apego à forma. Gosto de adorar a forma, ainda sou apegada à forma de Swami, que Swami já não é essa forma que a gente, né, né, alguns de nós aqui viu pessoalmente, tocou nos pés, né, e a gente cultiva essa forma com todo o amor, né, mas ele já não está nessa forma. Então, qual é a forma, né, de Swami? São todas. A gente está celebrando esse fim de semana, né, o Janmashtami, né, Krishna. Eu tenho um amor tremendo pelas formas de Krishna. Eu gosto pela forma de Krishna. Eu estou falando formas porque eu gosto de ver os quadros de Krishna, né? Então, o Krishna pequenino, o Krishna bebê, o Krishna criança, né? O Gopala né? Com as vaquinhas, com as gopis. Eu gosto muito de ver as imagens de Krishna, Krishna já adulto, Krishna com Radha. Eu amo e eu me conecto com Krishna através da forma. Eu tenho até aqui o quadro Krishna Radha, que eu converso muito com esse quadro, né? Eu me sinto a própria Radha de Krishna. Então, tenho, né, apego a essas formas. Eu reconheço que Deus não é essas formas, é todas. Então, ele fala muito da gente não limitar, nunca limitar Deus, né? Mas a expressar o nosso amor por Deus da forma que for, ele recebe esse amor e é o que ele pode receber de nós, conforme ele mesmo diz aqui no texto. Sairam. Oi, Sairam. Esse texto é muito bonito, né? E realmente o amor, né? Eu acho que é o mais importante, né, de tudo. Mas nós estamos ligados mesmo ainda à forma, né? E até Sai Baba falava, não só essa forma, mas a gente ama a forma de Sai Baba. Krishna, eu tenho um Krishna aqui menino que eu sou apaixonada. Eu tenho Krishna na blusa, eu acho Krishna lindíssimo, né? Mas a gente precisa disso. E Sai Baba entende, né? Sempre entendeu isso. E ainda me apego também muito, sabe? Eu tenho aqui meu altar, o Sai Baba, já acordo com o Sai Baba olhando para mim. É muito importante.
Eu penso em Sai Baba assim o dia todo, sabe? E tenho, acho que é isso. Sairá. Sério. O que mais me chamou a atenção nesse parágrafo foram essas 3 frases que ele usou aqui, né, em sânscrito. Eu acredito que no discurso ele só deve ter falado em sânscrito, né, e aqui colocaram a tradução, né. Isso aí, Ishvara Sarva Bhutanam, Ishavassamidam Sarvam, Vasudeva Sarvamidam. Deus vive em cada ser vivo, todo o universo é permeado por Deus, e tudo que vemos ao nosso redor é Deus. O ensinamento do Sai Baba é o que ele chama de não-dualismo, né? Advaita Vedanta. É o não-dualismo que é baseado no Vedanta, nas Upanishads, né? E dentro do Advaita Vedanta você tem diversas interpretações, né, a respeito, embora todas concordem que na ideia não dualista, ou seja, só existe o Brahman, né? Brahman é a única coisa que existe, e, portanto, eu também sou Brahman, e você também é Brahman. Mas quando você tenta responder a pergunta por que existe, então, a ignorância, essa ilusão da separação, né? E o que é esse universo que a gente vê ao nosso redor, né? Quando você vai para essas 2 perguntas, aí surgem diversas respostas, surgiram ao longo, né, historicamente, vinda dos vários, né, estudiosos, né, filósofos. E o Sai Baba aqui, ele claro que o Sai Baba, se você pegar todos os discursos dele, você vai ver que ele passeia por todas essas interpretações, até porque todas vieram dele, né? Assim como se você ler a Bhagavad Gita, você vai ver que Krishna fala várias coisas que remetem a as várias visões diferentes do mundo. E se você pegar as Upanishads também. Mas aqui, especificamente nesse texto, né, Sai Baba está dando para a gente uma visão assim de que esse universo que a gente está vendo ao nosso redor é o Brahman, é o próprio Brahman, é Deus, né? Isso aqui ele chama de Ishvara, né? Ishvara, ou Vasudeva, né? Então, dentro dessa visão, né, de que todo esse universo é Brahman, e que Brahman está em cada um de nós, e que o universo inteiro é permeado por Deus, dentro dessa interpretação, dentro dessa visão, a ilusão, na verdade, quando ele usa o termo ilusão, significa, da forma como eu entendo, a ilusão da separação, ou seja, não é que o universo não existe, né? É como se a gente não está vendo, a gente está olhando para o universo e não está vendo essa unidade, não está vendo que Deus está permeando tudo.
Essa é a ilusão, né? Então, a ilusão, na verdade, né, desse ponto de vista, está na gente, né? Tá na nossa mente, né? Na forma como a gente vê o mundo. Saira. Saira, eu vou continuar a leitura. Ramakrishna Paramahamsa não buscou nenhuma educação mundana. Dia após dia, ele estava absorto na adoração de Durga Devi. Durante esses momentos de êxtase, ele costumava até mesmo perder a consciência corporal. Ele não estava interessado em nenhum tipo de educação. Enquanto ele assim dedicava a sua vida ao culto de Devi e deixava todas as responsabilidades familiares, ele recebia uma soma insignificante de 5 rúpias como sua pensão mensal. Mas ele levava uma vida feliz com essa quantidade escassa. Na verdade, ele nem conseguia pronunciar a palavra pensão corretamente. Ele costumava dizer: vou receber uma pensal de 5 rúpias. Quão iletrado ele era. Sri Ramakrishna veio de uma família muito pobre. Embora ele não tivesse nenhuma educação mundana, Sri Ramakrishna foi capaz de espalhar seu poder espiritual pelo mundo todo. Beleza, tá aqui. Similarmente, um assaltante de estradas, Ratnakara, ter se transformado em um grande sábio, Rishi Valmiki, também é devido à adoração do nome e da forma de Deus. Prahalada, filho do rei demônio Hiranyakashipu, tornou-se mundialmente famoso devido ao seu amor por Deus, e ganhou nome e fama eternos. Hanuman, embora pertencesse à espécie dos macacos, levava uma vida significativa e digna, cantando constantemente o nome de Rama. Na verdade, ele estabeleceu um exemplo de adoração a Deus. Jatayu, pertencente à espécie dos pássaros, através da constante contemplação do nome de Rama e adorando o Senhor Rama com puro amor, pôde obter a boa fortuna de ter os seus últimos ritos executados pelo próprio Senhor Rama. Não há distinção entre um ser humano, um demônio, um animal ou um pássaro no que diz respeito à devoção. Todos os seres vivos têm o direito de alcançar a divindade em virtude de seu amor por Deus. O caminho da devoção, Bhakti Marga, foi aclamado como o mais importante no 12º capítulo da Bhagavad Gita. Devoção não significa simplesmente cantar canções devocionais, bhajans, praticar meditação, repetir orações, japa, etc. Ou fazer peregrinações a lugares sagrados, ou ver, darshan, tocar, sparshan e conversar, sambhashan, com uma encarnação divina. Amor puro e imaculado por Deus é devoção. Esse amor é altruísta, impecável e inabalável. Devemos cultivar esse amor divino em nossos relacionamentos mundanos. Vou reler. Ramakrishna Paramahamsa não buscou nenhuma educação mundana. Dia após dia, ele estava absorto na adoração de Durga Devi. Durante esses momentos de êxtase, ele costumava até mesmo perder a consciência corporal. Ele não estava interessado em nenhum tipo de educação. Enquanto ele assim dedicava a sua vida ao culto de Devi e deixava todas as responsabilidades familiares, ele recebia uma soma insignificante de 5 rúpias como sua pensão mensal.
Mas ele levava uma vida feliz com essa quantidade escassa. Na verdade, ele nem conseguia pronunciar a palavra pensão corretamente. Ele costumava dizer: vou receber uma pensal de 5 rúpias. Quão iletrado ele era. Shri Ramakrishna veio de uma família muito pobre. Embora ele não tivesse nenhuma educação mundana, Shri Ramakrishna foi capaz de espalhar seu poder espiritual pelo mundo todo. Similarmente, um assaltante de estradas, Ratnakara, ter se transformado em um grande sábio, Rishi Valmiki, também é devido à adoração do nome e da forma de Deus. Prahalada, filho do rei demônio Hiranyakashipu, tornou-se mundialmente famoso devido ao seu amor por Deus e ganhou nome e fama eternos. Hanuman, embora pertencesse à espécie dos macacos, levava uma vida significativa e digna, cantando constantemente o nome de Rama. Na verdade, ele estabeleceu um exemplo de adoração a Deus. Jatayu, pertencente à espécie dos pássaros, através da constante contemplação do nome de Rama e adorando o Senhor Rama com puro amor, pôde obter a boa fortuna de ter os seus últimos ritos executados pelo próprio Senhor Rama. Não há distinção entre um ser humano, um demônio, um animal ou um pássaro no que diz respeito à devoção. Todos os seres vivos têm o direito de alcançar a divindade em virtude de seu amor por Deus. O caminho da devoção, Bhakti Marga, foi aclamado como o mais importante no 12º capítulo da Bhagavad Gita. Devoção não significa simplesmente cantar canções devocionais, bhajans, praticar meditação, repetir orações, japa, etc. Ou fazer peregrinações a lugares sagrados. Ou ver, darshan, tocar, sparshan, e conversar, sambhashan, com uma encarnação divina. Amor puro e imaculado por Deus é devoção. Esse amor é altruísta, impecável e inabalável. Devemos cultivar esse amor divino em nossos relacionamentos mundanos. Saran. Sairam. É Baba Sitarama Krishna, que foi, eu não tenho certeza da época, mas eu acho que ele foi um mestre contemporâneo. Ele é muito querido na Índia, tem estações de trem, né? Nova Delhi, ele é muito querido. E eu sei que o mestre Yokanã, da Cidade Eclética, que fundou a Cidade Eclética aqui em Goiás, onde eu nasci, eu sei que o mestre Yokanã foi seguidor de Ramakrishna. E eu não sei se ele pegou Ramakrishna vivo. E Vivekananda é o sucessor de Ramakrishna, que a gente sabe que viveu nos Estados Unidos, né? E espalhou a mensagem de Ramakrishna. Eu acho que era um homem contemporâneo que tinha um amor por Deus assim enlouquecedor. Acho que era ele que falava, né? Da loucura por Deus, você fica louco de amor por Deus. Vou tentar ler alguma coisa mais sobre Ramakrishna. Gostaria muito de saber. É interessante também a história de Valmiki, que era um ladrão, um salteador, e de tanto ele falar Rama, 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 né? Mas não era Rama que ele falava, que dava Rama. Ele acabou se iluminando. Então, essa é uma prova de que um ser humano comum, qualquer ser humano comum, pode se iluminar, independente do passado dele. Sai Baba fala muito isso, né? Quando ele recebe seus devotos, ele fala: não se preocupe com o passado. O passado não existe mais. E todos nós sabemos que a gente tem um peso aí nesse passado, né? À medida que a gente vai adquirindo consciência, né, da verdade do Sanatana
Sanatana Sarati, né? Essa verdade imutável e de quantas vezes a gente agrediu essa verdade, consciente ou inconscientemente, isso traz muito sofrimento, né? O Sai Baba dá esse despertar, ele consegue potencializar isso e com isso vem muita culpa, né? Mas ele sempre fala, né? Sempre falava nas entrevistas que eu participei, né? Para não sentir culpa, né? O importante é o momento presente que você está vivendo. O passado não existe, o futuro também não existe. A única coisa que existe é o momento presente e a sua pureza, né? O seu amor puro. É muito interessante, como Valmiki, que era um ladrão, se iluminou e hoje é tido como um santo. Uma grande mensagem. Sairão. Sairão. Eu entendi aqui, né? Ele começou falando sobre essa questão da educação mundana, né? Da responsabilidade, começou, quer dizer, hoje, né? A gente começou lendo sobre a importância também da educação mundana, e agora ele faz exemplo do Ramakrishna, faz exemplo do Valmiki, dá exemplo de vários outros, né? Jatayu, Hanuman, e aí me veio, né, que é isso, né? Nada é impossível para Deus, né? Tudo é possível para Deus. Quando a gente se entrega, né? Tudo é possível. Então, essa questão do caminho da devoção, né? Do caminho devocional, de ser realmente uma entrega, né? De ser essa entrega de amor puro a Deus. Né? Que ele coloca, né? Não é apenas, não significa isso, só cantar, fazer japa, fazer meditação, não é um momento específico no dia, né? É o dia inteiro. É ter esse amor divino em nossos relacionamentos mundanos, ele coloca, né? Fica aquele impacto, né? Porque se Deus, como ele falou anteriormente, né? Se a gente compreende que Deus é tudo isso, então é tudo isso que se a gente quer amar a Deus, né? Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, é tudo isso que a gente deve amar. Não separar, né? Essa separação talvez seja coisa da nossa mente, enfim, faz parte dessa ilusão, né? Como o Rubens falou, né? Então, quando a gente consegue amar toda essa variedade, tudo isso que a gente vê, que a gente sente, que a gente percebe no mundo, como Deus, né? Se tivesse amor divino nos nossos relacionamentos, eu achei muito interessante, muito forte, né? Muito profundo. E se a gente quer algo mais profundo, eu sempre falo isso porque isso é uma coisa para mim, né? É óbvio. Se a gente quer algo mais profundo, a gente precisa um tempo um pouco maior de ação, né? Para não ficar só reagindo na superfície, né? Buscar mais a fundo, né? A gente precisa mergulhar mais dentro do nosso ser, ir mais a fundo para a gente poder buscar esse amor por tudo, né? Senão a gente continua na superficialidade, reagindo às coisas muito rapidamente e não faz aquilo que a gente tanto gostaria, né? De desenvolver esse amor. Esse tempo vai passando, esse tempo daqui do mundo vai passando e a gente vai sendo simplesmente passando por ele também. E a gente precisa fazer esse mergulho, né? Dar mais espaço dentro de nós para ir fazer esse mergulho e lá no fundo, né? E buscar esse amor, né? Buscar essa compaixão, buscar tudo isso que já está na gente,
que somos nós mesmos, porque se Deus é tudo, também é a gente. Então, nem a gente se separar do mundo. Não é? A gente, enfim, é um trabalho que a gente tem que fazer, que é preciso ser feito, né? Que nós viemos fazer nesse mundo, porque a gente está aqui, a gente veio fazer isso aqui, né? De se integrar novamente, né? De buscar essa integração. Né? E nada é impossível para Deus, né? A gente se entrega, ele é aquela coisa da flor, né? Que desabrocha, né? Eu tenho até fazendo pensei aqui, me veio isso. Eu tenho uma planta aqui em casa, ela estava com essas cochonilhas, né? E eu fui lá, ela estava um tempo aquilo, eu ficava naquela, o que eu faço, né? Meu Deus, a planta está infestada. E eu fui lá simplesmente sair removendo, né? Fisicamente, jato d'água, tive que apelar para um inseticida, né? E depois disso ela começou a brotar. As partes onde as cochonilhas estavam, né, deram os brotos e ela foi brotando. Então, nada é impossível, né? Mesmo que a gente ache, como ela falou em relação ao passado, que nosso passado não foi aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Se nosso passado está cheio de pragas ali, é só a gente se desapegar disso, deixar essas coisas no tempo que elas foram. Não ficar trazendo elas para a gente, né? A gente vai brotar, né? Não sairão. Sairam, essa última frase, né, que ele fala, devemos cultivar o amor divino em nossos relacionamentos mundanos, me fez lembrar uma fala de Sri Aurobindo, em que ele diz como nós podemos amar a Deus tanto e falhar no nosso amor pela humanidade. Porque essa é a história, né, da espiritualidade humana, digamos, né? Que a gente, né, cultua Deus, né, faz tudo que é necessário, os rituais, adoração, oferece flores, faz peregrinação, e falhamos nesse amor pela humanidade. Eu achei muito impactante quando ouvi isso, porque é isso, né? E é o que o Sai Baba está falando aqui, porque se tudo que existe é Deus, servir a humanidade, amar a humanidade é a forma de amar a Deus, e não há outra. E é interessante que ele coloca aqui, né, os vários exemplos de pessoas de vários backgrounds, digamos assim, né, que tiveram sucesso, né, por amar muito, né, amar verdadeiramente a Deus. Né, primeiro, como a Carol colocou, ele começou falando, né, dos eruditos, digamos assim, né, das pessoas que tinham um conhecimento, né, da cultura e educação do mundo. E depois ele foi passeando aqui por exemplos, né, como Sri Ramakrishna, que não tinha educação, né, do mundo nenhuma. Passou por Prahlada, que era uma criança, né, segundo a gente ouve, Prahlada acho que tinha 5 anos, ou algo assim, né, e era um grande devoto que trouxe Deus, fez com que Deus aparecesse numa forma física para ele, né? Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele fala que Valmiki, que era um ladrão, né? Então, quer dizer, ele vai... Hanuman, que era um macaco, quer dizer, não há pré-requisitos. É o amor puro por Deus, como a Heloísa falou, né? Esse amor louco por Deus, é que faz com que você realize Deus, com que você possa ver Deus, viver em companhia de Deus. Não há nenhum pré-requisito e todos estamos aptos a isso. O requisito é o amor.
Este é o único requisito. Sairano, amor puro. A devoção, né? Como a gente chama. Amor por Deus é devoção. Sairano. Sério, eu vou ler mais um parágrafo, então. No mundo objetivo, devemos primeiro tentar analisar a natureza do eu. Quem é esse eu? Eu sou o corpo? Se eu sou o corpo, por que devo dizer meu corpo? Quando dizemos meu corpo, o meu é diferente e o corpo é diferente. Suponha que consideremos nosso coração como Deus. Então dizemos meu coração. Aqui também meu está separado e coração está separado. Em nosso estágio inicial de prática espiritual, sadhana, todos nós começamos com as proposições minha mente, meu intelecto, buddhi, minha memória, chitta, meus sentidos, indriyas, meu instrumento interno, antarkarana, etc. Portanto, cada um de nós deve começar sua investigação com a pergunta: quem sou eu? Esse eu é uma entidade separada que reside em todas as coisas como uma testemunha, Sakshi. Ela também é chamada de consciência, Chaitanya. Essa consciência, Chaitanya, está presente em todos os lugares. Outro nome para essa consciência, Chaitanya, é Chit. Esse princípio Chit, se manifestando como consciência, Chaitanya, está em todos os lugares. Em você, com você, acima de você, abaixo de você. Mas se você começar a buscar essa consciência no mundo externo, isso não será possível. Você poderá reconhecê-la somente direcionando sua visão para o interior. Somente então, essa consciência pura estará disponível. É por isso que, na filosofia Vedanta, para reconhecer essa consciência pura, os grandes sábios, rishis, começaram a investigação com o princípio da negação. Isto não, isto não, isto não. Neti, neti, neti. Partindo do pressuposto de que a mente não é o eu, o intelecto não é o eu, a memória não é o eu, o estágio final de eu sou eu será alcançado. Eu vou reler? Esse parágrafo. Aqui, né? Vou reler. No mundo objetivo, devemos primeiro tentar analisar a natureza do eu. Quem é esse eu? Eu sou o corpo? Se eu sou o corpo, por que devo dizer meu corpo? Quando dizemos meu corpo, o meu é diferente e o corpo é diferente. Suponha que consideremos nosso coração como Deus. Então dizemos meu coração. Aqui também, meu está separado e coração está separado. Em nosso estágio inicial de prática espiritual, sadhana, todos nós começamos com as proposições minha mente, meu intelecto, buddhi, minha memória, chitta, meus sentidos, indriyas, meu instrumento interno, antarkarana, etc. Portanto, cada um de nós deve começar a sua investigação com a pergunta: quem sou eu? Esse eu é uma entidade separada que reside em todas as coisas como uma testemunha, Sakshi. Ela também é chamada de consciência, Chaitanya. Essa consciência, Chaitanya, está presente em todos os lugares. Outro nome para essa consciência, Chaitanya, é Chit. Esse princípio, Chit,
se manifestando como consciência, Chaitanya, está em todos os lugares, em você, com você, acima de você, abaixo de você. Mas, se você começar a buscar essa consciência no mundo externo, isso não será possível. Você poderá reconhecê-la somente direcionando sua visão para o interior. Somente então, essa consciência pura estará disponível. É por isso que, na filosofia Vedanta, para reconhecer essa consciência pura, os grandes sábios, rishis, começaram a investigação com o princípio da negação. Isto não, isto não, isto não. Nete, nete, nete. Partindo do pressuposto de que a mente não é o eu, o intelecto, buddhi, não é o eu, a memória, tita, não é o eu, o estágio final de eu sou eu será alcançado. Sabe? Sairam, esse texto, né, essa Sai Baba, foi o primeiro texto que eu li, né? E na época, como eu não tinha nenhuma. Não seguia nenhuma religião, assim, né, necessariamente, não tinha nenhum estudo espiritual, vamos dizer assim, né? Esse foi o primeiro contato. Essa parte que foi lida agora me tocou muito, né? Foi uma coisa que nossa, é verdade, né? E eu gostei de reler isso, né? Depois de mais de 20 anos, né? Depois. Porque é isso, né? O eu sou eu, né? O meu separa, né? Tudo que é meu está separado, porque não sou eu. Então, achei muito forte, né? Para mim, assim, foi muito forte isso, né? A gente vai fazendo essa separação, né? Que gera apego e que acaba nos distanciando da nossa própria essência. E esse apego, e aí a gente não entende por que o apego gera frustração, por que o apego gera tristeza, porque ele separa a gente da essência, né? Uma vez que eu sou eu, e todos nós somos eu, eu sou eu, todos nós, né? Cada um que está participando aqui, cada um que está vivendo aqui, cada coisa que está existindo agora, nesse momento, né? A gente é o nosso maior presente, porque o que ele fala só é possível a gente ter essa consciência olhando para nós mesmos, né? Essa prática de olhar para fora é como se eu estivesse olhando curioso no presente do outro. Só que o presente do outro, quem vai desembrulhar é esse outro, né? Pode ser o mesmo presente, pode ser, mas quem vai desembrulhar é o outro. Então, eu olhar para a gente, desembrulhar o nosso presente, né? Fazer esse net, para nós, para o nosso presente, que somos nós mesmos, né? Sai Baba, Deus, né? O nome que quiser dar, né? Ele o tempo inteiro, né? Nos presenteia essa visão de punição isso faz parte da nossa ignorância, né? Nossa mente mesmo está criando. Então, a gente precisa olhar para dentro e desembrulhar esse presente maravilhoso que foi dado, né? E descobrir que eu sou eu. Não sairá. É, achei bastante sofisticada a sua fala, Carol, mas estou querendo entender, assim, ampliar os meus, os meus conhecimentos.
pelo que você interpretou, é como se a ilusão, que a gente tem uma tendência, quando a gente fala que tudo é ilusão, né? A gente tem uma tendência de colocar a ilusão num campo insignificativo. Mas, na verdade, a ilusão, o mundo, né, também é Deus. A ilusão faz parte de Deus, né? A ilusão contém Deus. Então, pelo que eu entendi, o nosso papel é utilizar a ilusão, utilizar o mundo sem apego, né, sem aversão, para o nosso crescimento, entendeu? E acreditando que a gente vai conseguir, né? Porque o papel da ilusão é só esse, não é nos derrubar, né? Não é ganhar da gente. A ilusão não está aí para, né, para fazer com que a gente não alcance Deus, para que a gente fique pendurado no mundo. Não, a ilusão está aí para que a gente consiga vislumbrar Deus através do próprio mundo, que também é Deus, né? Achei interessante isso, é positivo, é bastante positivo. E tem hora que a gente acha que a gente não vai sair dessa roda, né? Do mundo, que o mundo tem tantas estratégias, né, para nos enganar, e esses conceitos todos, né, e que nos chegam, né, da grandiosidade de Deus, e tem hora que a gente realmente pensa que a gente está muito afastado e nunca vai conseguir, né? Mas pelo que você colocou, Carol, de uma forma bem otimista, né, eu achei, para mim, bateu de uma forma positiva. Se fosse possível, né? É assim que a gente vai, é assim que a gente vai transcender, é assim que a gente vai despertar. Tairã, desculpa ter citado, eu sei que a gente não deve citar, mas achei importante. Tairã. Sairã, o Sai Baba aqui nos convida a olhar para dentro e fazer a investigação, a pergunta, né? Quem sou eu? Até ela aparece, né? Quando a gente faz a meditação e começa a autoindagação, a resposta vai aparecer. Eu lembrei de uma fala que uma vez escutei ai meu Deus, esqueci o nome dele agora, Deepak Chopra, que o Deepak Chopra ele estava dizendo que tudo que nós temos que fazer é perguntar internamente, porque as respostas elas vão aparecer, porque, segundo ele, né, estava dizendo, é como que não pode haver uma pergunta que não seja respondida. Então, o método de chegar à verdade é através da indagação, porque, vamos dizer, a consciência, ela é como que, estou usando minhas palavras, tá? É obrigada a responder, né? Então, o que a gente tinha que fazer era isso, perguntar, 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 porque a resposta vem. Ela vai vindo o tempo todo. Eu acho que, depois que eu escutei isso, já tem um tempo, eu lembrei agora, eu comecei a fazer essas perguntas, as indagações internas. E realmente, eu acho que todos vocês experimentam isso, que quando a gente está assim, quietinho, e começa a conversar com Deus, e começa a entrar num diálogo e fazer perguntas, como é que a gente recebe, né, as respostas internas. Antigamente eu não entendia quando via pessoas que... Tinha uma amiga, por exemplo, que ela dizia que tudo ela
devota, né, perguntava a Baba, e a resposta vinha. Eu falava, como é que ela consegue isso? A resposta vir, né? Mas funciona, realmente funciona, né? O Baba está nos dizendo aqui, e outras vozes nos dizem a mesma coisa. E esse método também, net, né? Isto não, isto não, isto não, é muito interessante, que é você começar a negar tudo que você não é, e você vai chegar ao que você é. É também uma maneira também, né, da auto-indagação. Importante, a essência é que a gente tem que fazer essa indagação interior para poder encontrar a resposta sobre quem nós somos verdadeiramente. Sairam. Saira, só para colocar aqui mais uma coisa que me veio, né? Eu estava falando, e isso que veio assim, para mim agora, né? A questão essas experiências de vida são os embrulhos, né? Que a gente está, essa ilusão talvez seja o papel de presente, né? A gente vai removendo, e as experiências são esses papéis, né? A gente vai tirando, quando a gente ganha um presente, né? Imagina, fazendo essa analogia da criança, né? Se você faz um presente que coloca uma coisa bem pequenininha numa caixa gigante, vai abrindo, tudo vai ficando interessante, né? A gente não... O que é que, afinal de contas, né? Que tem ali, né? Então, a gente tem essa forma que a gente vê se desembrulhar, né? E essas experiências para ser interessante, né? A gente buscar, passou por uma situação, né? Estou desembrulhando, isso não sou eu, né? Aquele sofrimento não é o presente, né? Ele é apenas mais uma... A pessoa gosta de usar casca de cebola também, né? Descascar cebola. Mas, enfim, eu gostei da ideia do presente, né? Que ele vai ganhar alguma coisa. Aí se dá bem no final. E é o que a Baba fala mesmo, né? Todos nós vamos alcançar a iluminação, queiramos ou não, né? A gente está fadado a se iluminar. Isso é maravilhoso, né? Obviamente que se a gente se esforçar um pouco, a gente vai conseguir isso daí né? De uma maneira talvez até mais rápida, enfim, porque eu me lembrei daquela história não me lembro o que era, que a pessoa estava fazendo uma meditação e perguntou foi para Narada, né? Perguntar lá para Vishnu em quanto tempo que ele ia se iluminar, quanto é que ele ia ter a possibilidade de ver Deus. Aí ele foi lá, perguntou, voltou e falou que era não sei quantos anos, né? 1000 anos, sei lá. Era um tempo enorme, mas que para ele aquilo ali, graças a Deus, que maravilha, e aí ficou agradecendo tanto, né? Lembrando tanto que, de repente, Vishnu apareceu na frente dele, de repente, assim. Mas não era daqui a não sei quantos 1000 anos? Mas com a sua devoção, né? Com essa fervorosidade toda, eu tive que vir imediatamente. Então, a gente faz o nosso trabalho, né? De essa adoração e a gente vai receber, porque para Deus a gente não tem ideia, né? A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, mas o que a gente precisa mesmo fazer é amar, né? A gente quer um mundo de amor, quer um mundo de paz, só que a gente fica lá e vê a notícia negativa, né? Então, a gente busca ter esse amor, né? Vibrar esse amor, né? Dentro de nós. E aí a gente vai conseguir amar, né? Esse amor divino nos nossos relacionamentos mundanos, né? É virar a chave para o lado certo, né? Sairá.
Sairam. Lembrei aqui que o Baba fala, né, que Deus é simples, tudo mais é complicado. E realmente, se a gente prestar atenção, né, muitos dos livros de ensinamentos espirituais, eles são de perguntas e respostas, né? Sempre é um discípulo perguntando, né, e o mestre respondendo. Isso também já nos dá o caminho, que é o caminho mesmo de perguntar, simples assim, né? Indagar. Se a gente não perguntar, né, é como que parece até mágico. Quando pergunta, as respostas vêm. É assim que o mestre ensina, né? É assim que o mestre espiritual responde dentro da gente. Porque o mestre está dentro da gente, né? Sairam. Bom, é muito bom a gente ter pensamentos sobre nós como seres divinos. Até porque se a gente pensar menor, esse menor vai escapulir e e muitas vezes choca, né? Então, a gente realmente tem que ter essa consciência de que nós não somos as nossas emoções, não somos o nosso corpo, os nossos desejos, a gente é muito mais, a gente é Deus, a gente é grande, é grandioso, é poderoso, né? E Sai Baba o tempo todo fala para a gente pensar assim. Exato. Eu tive uma experiência recentemente que eu estou tentando consertar, mas justamente por ter tido um pensamento pequeno. Em algum momento eu tive esse pensamento pequeno, entendeu? E aí esse pensamento saiu. Então, a gente tem que se vigiar, né? E seguir a orientação do mestre. Quem sou eu, né? Fazer realmente a indagação, como a Sueli está falando aí. Quem sou eu? Sou as minhas emoções? Sou o meu ego, né? Sou esse ego mimado que não pode ser decepcionado, que tem que estar no controle, né? Não, essa sou eu. Deus, eu sou Deus. Isso aí não sou eu, né? Então, realmente, essa técnica da indagação o tempo todo é interessante, porque nos leva a se afinar com o que há de melhor em nós, né, Sueli? É isso aí, Sairão. Saira, acho que então a gente está bem adiantado na hora. Vou terminar essa parte do círculo de estudos. Vou fazer um Shanti Mantra e parar a gravação. Om Swasti Prajabhya Paripalayanta Nyayena Margena Mahi Mahishaha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Deixa eu fazer essa coisa que isso aqui que eu jogo. Deixa eu fazer coisa só que pode sair.